Olá! Nessa aula falaremos sobre o princípio de funcionamento dos instrumentos eletromecânicos. Na aula anterior, nós classificamos os instrumentos em diversas características. Dentre elas, o instrumento analógico, eu terminei falando para vocês que podem ser classificados quanto ao princípio físico do conjugado do instrumento. Já explico um pouco melhor sobre isso. Mas ele pode ser classificado em bobina móvel, ferro móvel, eletrodinâmico, dentre outras características. Vale ressaltar, isso são características de medidores analógicos apenas, tá bom? Os primeiros instrumentos utilizados, eles eram baseados na deflexão de um ponteiro acoplado a uma bobina móvel imersa no campo magnético. Vamos entender um pouco melhor? Então, eu tenho aqui um ímã, né, com polaridades positivas, com polaridade norte e sul, gerando aqui um campo magnético. Eu vou ter um ponteiro, tá? E nesse ponteiro eu vou ter uma bobina aqui, um fio de corrente enrolado. No momento que eu faço a minha medição, então eu vou ter aqui uma deflexão desse ponteiro, porque eu vou ter a passagem de corrente, eu vou ter uma aplicação de força magnética sobre esse ponteiro, e esse ponteiro, então, vai se deslocar sobre uma escala graduada no instrumento e me dá, então, o valor referente à medida que eu estou realizando, tá bom? Um mecanismo de contrarreação, em geral, uma mola, produz uma força contrária, de modo que a deflexão do ponteiro seja proporcional à corrente da bobina. Eu tenho aqui uma mola para auxiliar esse movimento da deflexão do ponteiro no momento da minha medida. Preso ao conjunto móvel está um ponteiro que se desloca na frente de uma escala graduada em valores de grandeza que se destinam ao instrumento a medir. Então, a corrente elétrica percorre a bobina, tá? A bobina é imersa em um campo magnético. A interação entre a corrente e o campo magnético produz uma força que produz o conjugado em relação ao eixo de rotação do sistema, fazendo girar a bobina em torno desse eixo. Esse eixo é chamado de conjugado motor. Foi o que eu falei de forma simples a vocês. Eu tenho um ímã, tenho uma bobina, né, enrolado em um conjugado móvel. No momento que eu realizo a medida, eu tenho a passagem de corrente imerso no campo magnético. Eu vou ter uma força aplicada no meu ponteiro que vai se deslocar sobre uma escala graduada, determinando assim a medição. Eu tenho então aqui uma mola que auxilia a aplicação dessa força no ponteiro, tá certo? Bom, ao mesmo tempo, as molas com as extremidades presas ao eixo da bobina e outra carcaça do instrumento ficam sob tensão mecânica e se opõem ao movimento da rotação, originando o conjunto antagonista ao restaurador. Ou seja, após o meu ponteiro ele se deslocar sobre a escala, a mola ela auxilia que esse ponteiro retorne vamos dizer assim, as condições iniciais, né? Ele faz um movimento contrário, um movimento antagônico, por isso chamado de conjugado antagonista, que auxilia que o ponteiro retorne às condições iniciais, ou seja, restaure o movimento. Essas molas fazem o conjunto móvel voltar à posição inicial, ou à posição de retorno, como eu falei para vocês. Para evitar oscilações do conjunto móvel em torno da posição de equilíbrio, cria-se um conjugado de amortecimento, por meio de artifícios externos, como amortecimento por corrente de Foucault, amortecimento sobre o ar e amortecimento sobre o líquido. Marli, o que significa isso? Significa que no momento que eu faço a medição, o meu ponteiro ali, para não ficar com oscilação, né, não ficar, informalmente dizendo, tremendo, eu tenho um sistema de amortecimento, que pode ser sobre o líquido, sobre o ar, ou sobre a corrente, ou por corrente de Foucault. Vamos entender melhor.
O amortecimento por corrente de Foucault, ele é dado por um disco rígido solidário ao eixo do conjunto móvel. Então, aqui eu tenho o eixo e tenho o disco, tá? Quando se desloca, quando o conjunto móvel se desloca, ou seja, o conjunto motor se desloca, o disco corta as linhas do fluxo, gerando as correntes induzidas. Corrente mais campo magnético gera uma força que se opõe ao movimento. Então, eu tenho aqui um ímã, tá? Então, eu tenho um movimento do meu conjunto móvel. Quando eu der o meu movimento do conjunto móvel, esse disco de alumínio aqui, ele vai se mover, tá? Quando esse disco se mover, eu vou ter aqui o movimento dentro desse ímã permanente, tá? Então, eu vou ter, junto com as correntes induzidas, vou ter uma corrente induzida amortecendo o ponteiro. Mais uma vez, eu tenho um ímã permanente, eu tenho um disco imerso nessas linhas de campo magnética aqui. Quando o meu eixo, o meu conjugado móvel, né, vai movimentando o ponteiro, eu tenho um movimento desse disco aqui imerso nesse ímã. Vai gerar uma corrente induzida, que são as correntes de Foucault, que vai gerar uma força que vai se opor ao movimento. Então, essa força vai evitar a oscilação do meu ponteiro, tá bom? Outra forma de amortecimento é amortecimento por atrito sobre o ar. Ela é provocado pela reação do ar sobre uma fina palheta presa ao eixo de rotação do conjunto móvel, que também está preso ao ponteiro. A ideia é o seguinte, eu tenho aqui o eixo do meu conjunto móvel, que eu tenho o meu ponteiro. No momento que ele gira, né, esse ponteiro gira, eu vou ter um êmbolo aqui imerso em um ar. Ele vai, uma paleta, né, imersa no ar, que vai dar atrito com o ar. E aí gera uma força contrária, e aí evita a oscilação desse meu ponteiro e dá precisão na minha medida, tá? E por fim, eu tenho um amortecimento sobre o líquido. Muito similar à ideia do ar, só que dessa vez eu tenho um líquido. Então, o líquido mais utilizado é um óleo mineral, dado que a viscosidade do óleo é escolhida de acordo com o mais intenso ou menos intenso amortecimento que se queira dar ao conjunto móvel ou ao movimento do meu ponteiro. Então, o eixo vertical, o eixo do conjunto móvel, no momento que o ponteiro move, vai ser amortecido por ele estar imerso a um líquido, que o mais utilizado neste, então, é o óleo mineral, tá bom? Outra questão outra generalidade, outra característica dos instrumentos analógicos é que tem 3 tipos de suspensão. Suspensão do eixo do conjugado móvel, né? O conjunto móvel, ele está suspenso ou por um fio, ou por um eixo, ou magneticamente. Quando eu falo suspensão por um fio, é exatamente o que você está pensando. Tem um fio segurando o meu conjunto móvel. Então, suspensão por fio é dada para instrumento de alta sensibilidade, como os instrumentos de laboratório. E o fio, a finalidade do fio é suportar o conjunto móvel, fornecer o conjugado antagonista, lembrando que o conjugado antagonista é o que vai trazer de volta o meu ponteiro às condições iniciais, né, para fazer uma nova medição, e levar a corrente até a bobina. As extremidades superior e inferior do fio é presa em uma carcaça, e a extremidade inferior é feita em forma de mola. Por que marla em forma de mola? Porque ela faz a regulagem da tensão mecânica no fio e permite a centralização do conjunto móvel, tá bom? Já a suspensão por um eixo, em vez de um fio, ele é um eixo. É um eixo de aço com extremidade pontuada. Pode ser vertical ou pode ser horizontal, atentar para a posição correta indicada pelo fabricante. Então, quando você pega um instrumento de medida analógica, ele vai dizer, olha, posicione seu instrumento na posição vertical, posicione o seu instrumento na posição horizontal, dado ali, no caso, ao eixo, a posição do eixo internamente, na verdade. E, por fim, pode ser uma suspensão magnética, utilizada em instrumentos, exclusivamente instrumentos verticais, e eu tenho 2 ímãs permanentes, um preso ao eixo do conjugado móvel e outra à carcaça do instrumento, tá?
A suspensão pode ser por repulsão, quando eu tenho polos do mesmo nome, ou por atração, quando utilizados polos diferentes. Ele é utilizado especialmente nos antigos medidores de energia, né? Então, eu tenho aqui o meu conjunto móvel, de um lado eu tenho um polo de um ímã, e do outro lado eu tenho outro polo de um ímã e ele fica suspenso. Então, o medidor passava aqui fazendo a medida, tá? Ele pode ser de polos de nomes iguais, na qual é dado por a suspensão magnética por repulsão, ou polos de nomes diferentes, que é dado por atração, a suspensão magnética por atração, certo? Bom, princípios físicos. Então, toda a parte que eu falei até agora foi a parte genérica dos instrumentos analógicos, tá? E aí, agora, quando eu tenho bobina móvel, ele é um instrumento muito parecido com esse, eu tenho um ímã permanente, tenho um núcleo de ferro, como bem acabei de descrever para vocês. Então, no campo de um ímã permanente é montada uma bobina móvel. A rotação da bobina e, consequentemente, a deflexão do ponteiro são proporcionais à corrente. Então, eu tenho um conjunto móvel, né, imerso no campo magnético. No momento que eu faço a medida, passa a corrente, realiza a força, eu tenho uma força magnética aí, que induz o movimento do ponteiro, tá? Quando ocorre a inversão do sentido de corrente de circulação da corrente, ocorre também a inversão da rotação da bobina, ou a deflexão do ponteiro. Isto resulta que esse instrumento pode ser usado apenas para medida CC. Por quê? Porque no momento da alternada, a tensão está com polaridade positiva, momentos com polaridade negativa. Então, eu estaria o ponteiro indo momentos para um lado, e no momento da inversão, ele estaria se deslocando para o outro lado. Então, esse tipo de instrumento é utilizado apenas em medida CC, dado a inversão da rotação da bobina no momento que eu tenho a inversão da polaridade em CA, tá? Vantagens: baixo consumo próprio, alta sensibilidade e alta precisão, tá? E a desvantagem é usado somente em CC. Outro detalhe é que ele tem um tempo útil menor, ele danifica-se mais rapidamente, tá? Utilizado para a medição em CC de corrente, tensão e potência. O instrumento ferro móvel, ele se caracteriza na parte interior de uma bobina, uma chapa de ferro fixa é montada em posição a chapa móvel. Logo, ao circular a corrente na bobina, ambas as chapas são magnetizadas identicamente e, portanto, se repelem, tá? Então, eu tenho duas chapas de ferro e esses ferro móvel, esse ferro se desloca no momento que, imerso numa bobina, no momento que eu tenho passagem de corrente aqui pela bobina, eu tenho uma aplicação de uma força, elas vão ter a mesma, vamos dizer assim, polaridade, e aí elas vão se repelir, fazendo o movimento. Então, tem uma chapa fixa e uma móvel. Elas vão ter força contrária. A força aplicada à chapa móvel vai fazer com que o ponteiro se desloque, tá bom? Esse é o princípio do ferro móvel. Ele utiliza o amortecimento por atrito sobre o ar para evitar a oscilação do ponteiro ou a estabilidade do ponteiro. Vantagens: ele pode ser usado tanto em CC quanto CA. A gente viu que o instrumento anterior ele é utilizado só em CC. Ele tem maior robustez e um menor custo, tá? Instrumentos eletromecânicos, também formado pela bobina fixa e bobina móvel, resulta da interação do campo magnético criado entre uma bobina fixa e uma bobina móvel com mesma polaridade. Assim, o ponteiro irá mover por repulsão. Tá? Então, muito similar ao do ferro móvel, só que o ferro móvel são chapas de ferro imersas numa bobina, e aqui não, aqui são duas bobinas, uma fixa e uma móvel. No momento que eu tenho uma medição ali, eu tenho a passagem de corrente, eles vão se repelir, fazendo com que a móvel se desloque, a bobina móvel se desloque, e o ponteiro, então, aplicar uma força ao ponteiro que se desloca sobre uma escala,
tá? Ele pode medir tanto CC quanto CA, e a principal aplicação é a medição por potência, porque uma bobina fica para medição de tensão e a outra bobina fica para medição de corrente, tá? O amortecimento desse tipo de instrumento é por atrito sobre o ar. O eletrostático. O eletrostático ele é baseado na atração de duas placas, uma fixa e uma móvel. Duas placas condutoras criado pela tensão. Então, baseado na atração de duas placas condutoras, criado pela tensão a medir, originando uma força de atração entre as placas devido à carga acumulada. Então, você vai lá medir, no momento que você vai medir uma tensão, você vai ter ali, por exemplo, polaridades distintas, uma polaridade no disco móvel e outra polaridade no disco fixo. Polaridades contrárias, eles tendem a se atrair. E aí, essa atração entre as placas, o ponteiro que está sobre o disco móvel se move no momento da atração dada entre as placas, tá? Pode medir tanto CC quanto CA, utilizados para medir tensão, geralmente tensão muito altas, tá? O instrumento de indução possui dois pares de bobinas cruzadas. No circuito, um desses pares de bobinas possui uma indutância que forma o campo girante, que ocasiona a deflexão do ponteiro. Então, aqui eu tenho bobinas cruzadas. No momento que eu realizo a medição, ali eu dou uma passagem de corrente, induz uma deflexão no ponteiro, tá? Esse instrumento é utilizado para medição em corrente alternada e ele utiliza o amortecimento feito por um ímã em forma de ferradura. É esse ímã aqui que evita a oscilação desse ponteiro, tá? Medição de fio térmico. Então, eu tenho aqui um ponteiro formado por um fio térmico, de fio de tração e uma mola. Então, eu tenho uma mola e um fio térmico e o fio de tração. Quando há passagem de corrente, gera um calor que dilata esse fio térmico, que move o fio de tração e, consequentemente, move a mola. Então, vou realizar a minha medição. A passagem de corrente ali, ele aquece o fio térmico, esse fio dilata. Como o fio de tração está preso nesse fio térmico, vai ter o deslocamento do fio de tração e, por sua vez, o deslocamento da mola que faz o ponteiro deslizar sobre a escala, tá? Pode medir tanto CC quanto CA e é muito utilizado em altas frequências, tá bom? Bom, essa é alguma das características dos instrumentos analógicos que eu gostaria de passar para vocês. Nos vemos na próxima aula.